conta um pouquinho pra gente sobre essa jornada para escrever esses 3 livros. A ideia já era fazer uma trilogia desde o começo? O senhor foi descobrindo o assunto e foi se apaixonando? Como é que foi a escrita desses 3 livros? Olha, a história desse meu livro é interessante. Quando eu comecei a pesquisar sobre o banquete maçônico, em 2001, eu tive a ajuda de 3 irmãos. Um deles foi o William de Carvalho, que é, para mim, um dos maiores maçonólogos do Brasil. Ele me passou 3 textos, um em inglês, um em francês e um em espanhol. Eu contratei um cidadão para traduzir esses textos, não é? Então, esses textos me serviram de subsídio. Depois, num determinado momento, eu passei a ter um contato, um relacionamento virtual com a senhora, uma irmã maçônica ou maçona ou maçom, residente em Vichy, na França. Ela é filiada aos direitos humanos na França. E ela me mandou inúmeros documentos a respeito do banquete maçônico, não é? Que são realizados nos direitos humanos. Porque na maçonaria mista e na maçonaria feminina, eles também realizam o banquete maçônico, não é? No Brasil, eles também copiam os nossos rituais. Mas lá na França, de onde surgiu, né, as regras do banquete para a maçonaria feminina, eu tive essa oportunidade de ler bastante sobre o banquete maçônico realizado na França. E daí eu fui adquirindo outros livros, não só dos que eu já tinha em casa, mas fui comprando muitos livros que diziam respeito à bebida e à comida, Certo. para poder fundamentar melhor a minha pesquisa. Acontece que em 2014, aliás, em 2002, eu fui convidado pelo irmão Lucas Gaudiano, que atualmente é o grande secretário de Relações Exteriores Maçônicas do GOB. Ele me convidou para fazer uma palestra sobre banquete maçônico num curso que era chamado de José Castellani. E eu preparei uma apostila com 70 páginas e fui para o encontro onde eu apresentei um trabalho sobre o banquete maçônico. Acontece que estava presente um irmão residente em Ribeirão Preto, que já tinha sido grande secretário de ritualística do GOB, e ele levou uma cópia desse meu trabalho e deu de presente para o José Castellani. José Castellani, já doente, né, já ao quebrado, com base naquela apostila, ele lançou o primeiro livro específico sobre banquete maçônico, chamado Loja de Mesa. Isso em 2012. Não, em 2004, desculpe. O William me falou, olha, você demorou, você dormiu, o Castellani lançou um livro, Loja de Mesa, que tem na capa uma taça. Eu adquiri o livro e vi que estava muito superficial, não é? Até porque ele fez com rapidez, foi lançado pela Trolha, não é? Mas, de qualquer maneira, foi o último livro que ele escreveu na vida dele. Bom, e eu continuei a minha pesquisa. Acontece que em 2003, eu assumi o grão-mestrado do Grande Oriente do Distrito Federal, até 2007. Com isso, eu tive que parar a minha pesquisa. Aí, o que ocorreu? Em 2008, um irmão do Rio de Janeiro lançou o segundo livro chamado Manual
do Banquete Ritualístico, em 2008. Aí comprei o livro. Falei, agora tá danado, agora o meu não sai mais não. Mas então eu resolvi ler os 2 livros e percebi que ainda havia uma brecha para eu lançar o meu livro. Embora o segundo livro estava bem melhor do que o livro do Castellani. O do Rio de Janeiro, o irmão já havia pesquisado mais um pouco. Pois bem, prosseguindo, lancei o meu primeiro volume em 2012. Ele foi editado em Fortaleza, onde eu passava longas temporadas, antes da pandemia. E com o sucesso do lançamento do primeiro volume do Banquete Maçônico, triplicou a realização de banquetes maçônicos pelo Brasil. E surgiram as ceias paramaçônicas em alguns estados brasileiros. Que bacana. Acontece que, na leitura do primeiro volume, eu percebi que havia necessidade, não é, de incluir um segundo volume, porque surgiu o rito escocês retificado, cujo ritual não está no primeiro volume. E daí eu resolvi lançar o segundo volume, já que é uma sequência do primeiro volume. Né? No segundo volume eu criei uma viagem imaginária de trem. Em cada capítulo, em cada parada do trem é servido um prato, não é? E introduzi mais um ritual do mestre instalado, e me parece que inclui também o ritual usado pela Comab. De modo que esse segundo volume ele é muito interessante, porque você é convidado pelo autor, como leitor, para empreender uma viagem de trem, que a viagem de trem é muito simbólica, né, para todos nós. Notadamente para mim, que sou cearense, que andei muito de trem Maria Fumaça, não é? De modo que foi lançado o segundo volume em 2014. Mas aí eu cheguei à conclusão que eu havia esquecido do mestre de banquete. Que é a figura central. A figura mais importante, não é? De todos os eventos gastronômicos, né? Da tradição dos comes e bebes na maçonaria. Daí eu lancei, em novembro de 2019, não é? Este manual, O Mestre de Banquete na Arte Real, que lamentavelmente ele não teve muita boa divulgação, porque em março de 2000 as lojas fecharam. Veio a pandemia. A pandemia chegou e não teve como divulgá-la. Só agora, este ano, é que nós começamos, o ano passado, né? Final do ano passado, é que nós recomeçamos a divulgação desses livros. Mas ainda os 3 estão disponíveis. Com certeza.